Todas as sextas, encontro marcado com a notícia, a informação levada a sério. Página 1 Comunidades. Apresentação Edson Pereira. Todas as sextas, a partir das 10h30, Página 1 Comunidades. Página 1 Comunidades. Política, economia, polícia e os temas mais importantes das comunidades chega agora na RCA 87,9. Programa Página 1 Comunidades, com Edson Pereira, a voz forte do rádio paraibano. Página 1 TV. Muito bem, muito bom dia a você que está ligado na RCA FM, a rádio de Areal, é a voz de Areal, de Montadas de Esperança, Pocinhos, RCA 87.9. Estamos chegando com Página 1 Comunidades, aqui na 87.9, na apresentação Edson Pereira, na direção, sonoplastia, produção, comando geral Alexandro Soares, o Sandro. E você está ligado com a gente, e a partir de agora nós vamos trazer notícias, opinião e entrevistas. Hoje comigo estará o Antônio Veríssimo de Souza II, mais conhecido como Toninho, advogado, historiador e também funcionário público. Vai conversar com a gente, vai participar e trazer um pouco de uma experiência muito importante para Montadas, Areal, para a região, para Paraíba. Toninho, muito bom dia, prazer imenso recebê-lo aqui. Inclusive você vem dentro de um convite para explicar uma outra coisa, mas eu já trago você para o círculo da conversa, como advogado, como cidadão, como cristão. Como é que você recebe essa movimentação no Senado, mandando um recado ao Supremo Tribunal Federal? Muito bom dia. Muito bom dia, Edson. Muito bom dia, Sandro. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio RCA de Areal, e os ouvintes especialmente do programa Página 1, que cada vez mais vai conseguindo uma plataforma nova. Fiquei muito contente, Edson, do fato de você vir mais para próximo da população de Montadas, e especialmente da população de Montadas. Estou à sua disposição. Espero que a gente tenha um bom debate. Eu acredito que essa pauta nacional o que preocupa muito a população, seja com qualquer pauta, sem as pessoas se prenderem a grupos políticos como eu sou de Bolsonaro, eu sou de Lula. É assim, a população vota num representante, principalmente para o Congresso Nacional, deputado federal, senador, e espera que medidas sejam tomadas para sanar ou diminuir a complexidade que existe no país, drogas, banditismo. E aí a grande preocupação da população é que normalmente aqueles que não são eleitos, 11 homens, para não dizer 9 homens e 2 mulheres na Suprema Corte, a população deseja algo, o Congresso aceita, muitas vezes o presidente sanciona e chega uma pessoa com uma canetada de forma monocrática e nem respeitando o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Neutraliza totalmente os anseios da própria população. Exatamente. Olha, já recebo o abraço aqui do José Júnior, a Suzana Miranda, também Marcelo Vieira, o Marcelinho, o secretário de Assistência Social, Luciano, vereador, o L1, também vereador, mandando um abraço para você. Também aqui Gabriel Faustino, que está na escuta. Eu pensei inclusive que vinha, que faz parte do projeto que vai ser falado daqui a pouco. Jonathan Santos, mandando aqui, grande Tony Veríssimo, referência em diversos assuntos e especialista quando se trata da história de Montadas. Kátia Silva, nossa amiga vereadora, também acompanhando, e o Yuri sempre ligado com a gente. Um abraço a todos eles. Daqui a pouco a gente manda mais abraços. Tony, daqui a pouco a gente vai falar de política. Eu gosto de discutir política com você porque a gente pensa muito parecido, sem radicalismo, que é a grande diferença. Eu acho que o mal do mundo hoje é o radicalismo. Perfeito. Mas você desenvolveu um projeto junto com sua equipe que inclusive deverá servir de exemplo para os outros municípios, que é um projeto de resgate histórico baseado na produção
de vídeo, na produção literária, inclusive que foi agora escolhido para o rol de obras que serão, que receberão o incentivo do governo através da lei Paulo Gustavo e que chega como um exemplo de legado para as futuras gerações que poderão conhecer o seu passado, já que nós estamos muito ligados no smartphone, no emergencial, no imediatismo de quem ganhou o BBB, quem foi eliminado, e a gente esquece quem eliminou lá no passado, quem ganhou e quem deixou de ganhar. Em que consiste esse projeto? Em que consiste esse trabalho e que será lançado brevemente? Edson, cada pessoa tem uma natureza. A minha, propriamente, eu tenho um fascínio pela história de forma muito grande. E a questão da história de Montadas, meu pai fez um folheto em 1966 com um poeta local chamado Renovato Gonçalves de Lima. Isso. Esse folheto foi como o alicerce para preservar parte da história de Montadas. E de 66 para cá, não existia mais nada. Muitos feitos realizados por cada um dos gestores, ou não precisava ser político, um munícipe comum. E os feitos iam sendo esquecidos. Você veja aquelas grandes festas que a gente passava, tradicionais, eram marcos na cultura regional. Quem não gosta, festas calmas. E os arquivos, na minha casa eram tantos arquivos que eu disse, não, a população precisa conhecer. Às vezes a gente contava, vai ficando mais velho, sem aceitar que está ficando mais velho. A geração mais nova não vai tendo conhecimento. E em 2004 eu iniciei a elaboração de um livro que não procrastinei. Ele foi ganhando tanto volume que em um período de 20 anos esse livro nunca foi publicado. Ele está pré-pronto. Espero que com a lei Aldir Blanc a gente consiga lançá-lo, e não tenho um pingo de interesse de querer, com o lançamento do livro, ganhar uma moeda sequer. Eu gostaria que a gente conseguisse distribuir para a população, para a biblioteca, para as escolas, de forma gratuita, para o pessoal ter conhecimento. Só que, até o lançamento do livro, a gente percebe que a geração atual... Ela aqui, tá ligada aqui. Ela quer uma coisa mais séria. Mais imediata, visual. E aí foi onde eu decidi fazermos o documentário. Então, eu gostaria de mandar até um abraço para os meninos. Gabriel era para estar aqui ao meu lado. Era para estar gravando pro futuro, Gabriel. Mas estão no escritório do gabinete. Guilherme, Gabriel, Matheus estão lá imprimindo as documentações, que a gente tem muita documentação importante para enviar para o parlamento. Estamos enviando nessa manhã, inclusive muitas preservando a memória, que vão ser denominadas diversas ruas do município na próxima segunda-feira, entre diversas outras coisas, e não puderam estar aqui. Então, em 2019, Edson, tivemos a iniciativa de forma amadora de conseguir câmeras e vamos gravar, vamos entrevistar pelo menos o pessoal mais velho para ir salvando antes que essas pessoas faleçam e parte da história morra. E assim fizemos com diversas pessoas em Montadas, seu Toninho Liberato, seu Zé Rodrigues, o avô de Marcelinho, seu Zeca, diversas pessoas, seu Zé Arthur, tanto homens como mulheres, alguns já faleceram e tudo. E aí começamos isso em 2019 e agora estamos concluindo uma parte. Por quê? Primeiramente, Edson, é um trabalho voluntário. Ninguém está ganhando financeiramente nada por isso. E a minha preocupação era não contarmos o básico, que é aquilo que todo mundo conhece. A questão didática, né? Então nós fomos, nessa primeira parte, porque assim, o objetivo do documentário era ele ir inicialmente até 1963, até a emancipação de Montadas. O antes. Isso, contar o antes, até como chegou... E quando o gado se amontou em Montadas até ela virar cidade. E aí foi o que aconteceu. A gente foi antes do gado se amontoar. Ainda antes disso? Muito antes disso. O que é que começamos? Então, assim, até para fazer uma espécie de spoiler, claro, para a população. Mas não diga muita coisa não, para o cabo ficar curioso. De Montadas. A gente começa o nosso documentário, ele é dividido em 5 partes. E ele começa na Lagoa Salgada.
Então a nossa preocupação, que é um marco divisório entre os municípios de Montadas, Areal e Pocinhos, né? E nós começamos lá. Então a gente começa na pré-história, como aquilo ali se formou, como aconteceu o achado daqueles fósseis, os mamutes, as preguiças gigantes entre Montadas e Areal, e depois o que aconteceu depois, porque veja, passados quase 20 anos, foi em 2016, 18 anos, pouco a gente sabe o que aconteceu com aqueles fósseis. Sim, que fim é uma levou? curiosidade, que fim levou? O que o governo fez para a gente preservar aquela área. Então, depois disso, nós tivemos uma preocupação de fazer toda uma retrospectiva de fatos que relacionam-se a Montadas. Na verdade, não só a Montadas, Areal, Esperança, Pocinhos, Lagoa Seca, Até Lagoa porque de elas Costa, estão Campinas. interligadas. Perfeito. Não tem como separar demais, porque elas têm um início normal, um início único, né? Exato. Então, qual foi nossa preocupação? Eu disse, não, então, de vez de partirmos logo para a história de Montadas, dos vaqueiros, aquilo que todo mundo conhece, dizer assim, vamos contar como foi que tudo começou. Então, a gente começa com um período, por exemplo, dos indígenas. Quais eram os indígenas que estavam na nossa região? Entre Montadas, Areal, Pocinhos. E a gente especifica eles como foi a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram, quem foi os primeiros ceimeiros que ganharam as terras? E a gente, graças ao tombo de Portugal, que hoje a gente tem acesso pela internet, a gente descobriu os nomes, os números das Seis Marias, quem foram os primeiros proprietários mesmo, os primeiros de terras em Areal, em Montadas. Pronto, tanto que uma parte a gente fala muito de Areal, que é assim, pouca gente não sabe, mas fala-se que o nome de Areal veio de areia, né? Mas Areal, a grande probabilidade é que ele veio do termo Oriá, do sítio Uriá, que é o nome que os indígenas ariús que chegaram a Campina Grande colocaram. Então, Uriá, Areá, Areal. E aí a gente vai explicando toda essa história do processo colonizatório, Edson, e aí uma parte a gente detém muito a Vila Nova da Rainha. Se eu sou professor de história, professor de geografia, essa obra ela passa a ser essencial para eu jogar para a molecada. Essencial, Edson. Inclusive, a gente vai trazer no documentário, veja que é um documentário sobre Montadas, mas a gente vai trazer algo que desejamos, de certa forma, mexer na história de Campina Grande, provocar a história de Campina Grande para Campina Grande acordar para a sua própria realidade que ela perdeu. Faz tempo que ela não... Explico. Por exemplo, Campina Grande comemora sua data de emancipação 11 de outubro. 11 de outubro com base do ano de 1864, quando virou cidade. E, corretamente, Campina Grande comemora a data de sua emancipação na data errada. E seria que data? Amanhã, Campina Grande, me ajuda aqui nos cálculos, salvo engano, amanhã Campina Grande fará 234 anos de emancipação política. Ela foi emancipada bem antes. Campina Grande foi emancipada 74 anos antes da data de 11 de outubro de 1864. Amanhã, Campina Grande faz 234 anos de emancipação política. Por quê? Baseado em que isso? Simples. É simples e complexo ao mesmo tempo. Porque, Edson, ao longo dos anos, as nomenclaturas elas foram mudando. Por exemplo, temos que lembrar que nós fomos colonizados pelos portugueses, então a forma administrativa que a gente enxergava as coisas era o modelo de Portugal. Isso vai mudar com o presidente Getúlio Vargas. Explico. Hoje, como é que acontece? Uma localidade, um pequeno povoado, ela vira uma vila, ou seja, ela vira um distrito, e quando ela cresce, fica imponente, ela consegue sua emancipação, se tornando município e virando cidade. Só que durante todo o período colonial e o período do Império do Brasil, até o período republicano, até chegar em 1938, a concepção não era assim. Você tinha uma aldeia indígena, ou você tinha um arraial, ou você tinha um povoado. E quando ele crescia, ele virava uma freguesia, ele virava uma paróquia, que era temos que lembrar que a Igreja Católica era a religião oficial tanto do Reino Português como do Império do Brasil. Então, quando ele virava a paróquia e ele crescia um pouco mais, diziam então vamos se emancipar, vamos virar município. E naquele período, quando você virava vila, você se tornava município. Quando você se tornava vila, você tinha poder judiciário presente, tinha a Câmara de Vereadores, que inicialmente
era chamada de Senado, depois passou a ser Conselho, depois, como a gente chama hoje, vereadores. Colocava-se um pelourinho no meio da cidade, que era um marco de emancipação, e ali você ficava emancipada. Quando você virava cidade, na verdade, Edson, cidade naquele período era só um status social. Mudava só assim. Tinha 7 vereadores, passava para 9, só. Cidade tinha só mais cara urbana, porque tinha mais prédios. Mas quando você virava vila, você virava município. Você tinha emancipação política. E o que foi que aconteceu? Que vamos contar tudo isso no documentário. São João, o governo português não queria que o pessoal ficasse vagando pela capitania da Paraíba, formasse povoados, para depois virar vila. E naquele período, Caicó, no Rio Grande do Norte, pertencia à Paraíba. Então eles disseram, vamos fazer 3 vilas. A Vila do Príncipe, em Caicó, a Vila da Princesa, em Iaçu, Rio Grande do Norte, e a Vila da Rainha, que tinha sido escolhido para ser na Vila do Cariri de Fora, que é o que você conhece hoje como São João do Cariri. Então São João do Cariri decide virar vila, decide virar município e anexa a Campina Grande. Só que o que aconteceu? Campina Grande driblou São João do Cariri, passou na frente com um grande nome que hoje é esquecido na história de Campina Grande. Paulo de Araújo Soares foi o homem que dedicou a vida, a sua fortuna e a sua dedicação política para emancipar aquela cidade. Aí eu digo, engraçado, Paulo de Araújo Soares foi o homem que emancipou, brigou pela emancipação de Campina, mas a rua principal, a avenida principal de Campina Grande traz o nome de Floriano Peixoto, que nada tem a ver com Campina Grande, nada tem a ver. E aí, Campina Grande mostra naquela época, a Paraíba estava subordinada a Pernambuco, demonstra que Campina Grande tinha mais condições estruturais de ser vila ao invés de São João do Cariri, o Cariri de Fora. Campina Grande passa na frente e em 20 de abril de 1790, Campina Grande é elevada à Vila Nova da Rainha. O nome vem daí. Aí vem daí. Muito bem. Olha, 10 horas e 45 minutos, nós estamos conversando com Antônio Veríssimo, para quem são vários, mas é advogado, é historiador, é político e tem sempre a curiosidade pertinente de quem provoca, porque isso aqui eu vou levar para Campina Grande e vou provocar um debate seu com alguém lá, para que a gente possa ensinar a muitos de Campina Grande que muitos não sabem disso. Inclusive, Edson, o nosso documentário é enriquecido com a participação de Vanderlei de Brito, pronto, que é presidente do Instituto Histórico, que endossa tudo isso que eu acabei de falar. E acabou a história, né? Muito bem, olha, Kátia, um abraço, Joselânia Veríssimo, um abraço, Marcelo tá dizendo aqui, saudando a você, viu, Sandro, também, a Toninho, que tá na audiência, Armando Santana, professor Armando, Denise, um abraço a vocês. E o lançamento, como é que ficou no finalizado tudo? Aí o que vai ser o produto oferecido? De início, Edson, por termos dentro do nosso documentário essa polêmica em relação à data de emancipação de Campina Grande, a gente gostaria que o lançamento fosse amanhã, 20 de abril. Só que a logística é muito forte, impediu isso. A priori, são duas coisas para esclarecer a população de Montadas nesse momento. Todo o trabalho que a gente iniciou desde 2019, gravando, ela vai ser dividida em 3 partes. Pronto, já dividiram o projeto para 3 partes. Só que qual é a questão? A primeira, então, vai ser essa. Começa na Lagoa Salgada, vamos ver todo o período da colonização do nosso interior, vamos falar da história de Areal, da história de Puxinanã, os nomes, por que Puxinanã, por que Banaboiê, que é Esperança. É como essas estradas aqui surgiram com o gado, a emancipação de Campina, e aí o advento daquela mata virgem que vai dar origem aos vaqueiros. Então, de certa forma, a parte 1 é um pré. É a pré-história montadense da região. Que eu não queria deixar de fora. Então a gente, a priori, não vamos adentrar naquilo que a gente está acostumado, dos vaqueiros, Manuel Serino Lira, Antônio Veríssimo. Não, isso ficará numa parte 2 que está sendo editada neste momento.
Mas como eu disse, Edson, é um trabalho voluntário, ninguém ganha, então isso leva tempo. É porque você tem seus afazeres, é dentro do seu período livre. Então Perfeito. tudo se leva nesse sentido. Exato. Então essa primeira parte, a gente queria já lançar tudo de uma vez, mas como já fazia muito tempo que a gente estava gravando, então decidimos assim, vamos dar à população pelo menos uma parte. Primeira do parte Avatar, para eles. para que ela entenda. Para você ver, Edson, em Montadas, quando você entra aqui por Areal, tem um açude imenso que a gente chama barragem. Isso. Tem um açude deste tamanho em Maris Preto e ninguém sabe que existe um açude desse tamanho em Maris Preto. Nem, é do seu Cício de Helena ali por perto, né? Edson, na divisa entre Montadas e Pocinhos, ele já recebeu esse açude vários nomes, porque dependendo de quem era o proprietário, porque a sede da fazenda fica dentro do município de Pocinhos, mas o açude fica dentro do município de Montadas. Esse açude, você acha nas Seis Marias falando dele em 1780. Olhe bem. E se você for até Maris Preto, você olha para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e se pergunta onde é que está esse açude. Tem um açude do tamanho da barragem, ali em Maris Preto, que ele é um dos braços do Riacho Bodocongó, porque Que vai para Campinas. que muita gente não sabe que o Riacho Bodocongó nasce entre Montadas e Pocinhos ali na lagoa de dentro, desce por esse açude imenso que eu estou lhe falando, como também desce pela cidade. Essa é a grande complicação ali do Conjunto Vitória, porque o Conjunto Vitória está no leito do riacho. Por isso que tem tanta água quando chove ali. Eu sempre digo, olha, vocês estão vendo assim porque está seco. Quando chover, vocês vão ver como vai passar água aí, porque construíram em cima do riacho. E ele vai desaguar lá no açude Bodocongó, que é um dos cartões postais de Campina Grande. Mas eu nunca vi esse açude também, não. E andei montada quase toda. Agora eu vou ter que ir. Quando você chega, o montadense que me escuta nesse momento, quando você chega ali no Maris Preto, vamos dar o ponto de referência, a escola Maria Vidal. Você tem que ir indo para Pocinho, no sentido Pocinho pro Chinanã. como quem vai atravessando o sítio dos outros. Mais ou menos entre 300 e 500 metros. Que tem a baixada. Tá camuflado, porque dá uma subida, aí ele dá uma baixada. Tem um açude imenso ali. E ele é tão bem preservado, Edson, que parece meio que um oásis. É a coisa mais linda. Tudo bem que a última vez que eu fui foi em 2011. E vai estar dentro do... Vai estar porque ele é um marco que deu a Sesmaria, que deu origem a Montadas em 5 de setembro de 1780. É imperdível. É imperdível. A gente vai falar daqui a pouco de outras coisas. Já não vou falar nem de política hoje. Vamos ao intervalo, é rapidinho. Estamos apresentando o programa Página 1 Comunidades. Apoio Cultural. A Jales, atacadista e distribuidora de materiais de construção. Vem fazer parte desse time, vem ser cliente a Jales, atacadista e distribuidora. A Jales Atacadista e Distribuidora de Materiais de Construção, de Areal para toda a Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E em Esperança, Casa Jales, na Rua João Mendes, Centro. Vem fazer parte desse time, vem ser cliente a Jales, atacadista e distribuidora. Todas as sextas, encontro marcado com a notícia. A informação levada a sério. Página 1 Comunidades. Página 1 Comunidades. Apresentação: Edson Pereira. Todas as sextas, a partir das 10h30. Página 1 Comunidades. Portal Página 1 TV. Voltamos a apresentar o programa Página 1 Comunidades. Edson Pereira. Portal Página 1 aqui na sua RCA, a Rádio Comunitária de Areal, que é a principal ligação da notícia com o ouvinte. Celebrando você que está aqui como vice-prefeito de Montadas, Cássio Avelino, o professor Armando Ceissa Soares, bom dia. Esse menino é incrível. Eu ia dizer uma brincadeira, mas deixa. Tu sabe a brincadeira mais ou menos o que era, deixa isso quieto. Agradeço. Um abraço também a Veriana,
tá aqui acompanhando. Lindenberg Max, deixa aqui um forte abraço para o meu amigo prefeito de Montada, Jonas de Souza, e também ao Tony Veríssimo. Roberto Oliveira. Roberto nem gosta de Toninho. Muito obrigado, Roberto. Eu quero, inclusive, em seu nome, Roberto, saudar seu Lulu, um amigo que eu fiz no decorrer da história. É você que está me escutando em Montadas, Areal. Passei agora, viu, Sandro? E fui passando na Policlínica, tava o prefeito Adelso. Inclusive, deixei o convite para quando ele quiser participar do programa, que esse programa é isento. Esse programa não tem compromisso com ninguém, a não ser com você que está ouvindo. Esse programa segue a linha editorial da rádio RCA. Aqui não fala A, B, C, D, E, F, Sandro. Aqui não fala todo mundo? Então tá aí. Vou convidar, já convidei, deixei o convite pronto para que o prefeito Adelso possa vir aqui, para que a gente possa falar e trazer as novidades de Areal. Tita Santana, um abraço a você. Toninho, nesse primeiro momento, o lançamento vocês estão preparando, ainda sai em abril? Não, queremos, tá tudo certo, Edson, para que lancemos no dia 4 de maio. Pronto, 4 de maio. Aí tem uma coisa, o cidadão que está me ouvindo e disse, eu tenho vontade de fazer isso também. Perfeito. Quais são os caminhos que eles podem começar para procurar um apoio cultural nessas novas leis, Aldir Blanc, Paulo Gustavo? Como é que, nós não vamos dizer assim, procure a secretaria, não. Como é que ele tem que se preparar? O que ele tem que ter? Edson, primeiro, como dizia minha antiga professora de Direito Penitenciário, Aureci, a primeira coisa da pessoa é querer. Esse é o primeiro passo. Veja, a gente iniciou esse documentário sem incentivo público. Isso. Eu me lembro bem. Zero, só pelo coração. Então, assim, primeiro passo, preserve a sua história do seu município ou qualquer história que você deseja da forma que você achar melhor. Você faz cordel, faça cordel. Você quer escrever um livro? Escreva o livro. Você quer fazer audiovisual? Audiovisual. Então, audiovisual você vai ter o quê? Estudar câmeras, estudar microfones, para você aprender a sintonizar essas coisas. Mas, assim, não, eu sei fazer, eu quero fazer. E aí, os governos municipal, estadual, receberam recursos para a Lei Paulo Gustavo. Ela estava mais destinada à área audiovisual, 70% dela era para a área audiovisual, mas ela já passou. Porém, ainda vai vir para todos esses municípios, talvez quase todos os municípios já estejam com recursos em caixas, a Lei Aldir Blanc, que ela é bem mais vasta. Você não precisa só você querer fazer uma literatura ou um audiovisual, tem recursos financeiros, você acompanha o edital que a prefeitura vai lançar, você tem que ter, como eu disse, você tem que querer. Então você leia bem direitinho o edital, apresenta o projeto, você diz, olha, eu quero falar sobre a Igreja Católica, como surgiu na minha cidade. Pronto, você elabora o projeto, conta tudo direitinho e apresenta, e uma comissão vai analisar o seu projeto, e essa comissão vai dizer se você vai receber os recursos ou não, se seu projeto está entre os mais bem qualificados. Mas não é só. Por exemplo, o governo do estado também permite, pelo ICMS cultural, você elaborar um projeto, apresenta ao governo do estado, o governo do estado aprova o seu projeto, se concordar com a sua temática. Você vai procurar empresas, lembra muito o que o pessoal fala da Rouanet. E do esporte. Da Rouanet na cultura. Isso. E a da lei do esporte, incentivo do Você esporte. procura, vamos supor, Campina Grande teve muitas empresas. A TV Nordestina entrou nesse ICMS. Foi uma contemplada. Foi a TV Nordestina. Essas são as melhores formas para aqueles que precisam recolher recursos. Eu estou falando aqui e do meu lado está o presidente da RCA. Levanta esse olhar que eu tô olhando, eu olho no seu olho. Você tem tudo para fazer um projeto desse. Vocês têm condições, como associação, tudo, sim. de fazer um projeto desse, porque vocês têm uma utilidade e uma importância que tem que ser transformada. Tá ouvindo, né, seu Sandro? Muito bem. Se ligue, seu Sandro. Tem tudo, porque tá na mão, é como você disse. Sim. Eu me lembro quando o Toninho arrastando os meninos, vamos ali, vamos gravar. E vocês estão fazendo isso pra quê? Não, é só pra preservar mesmo. Vendo as pessoas mais velhas do município, seu Toninho vai completar 100 anos. 100 anos. O ex-prefeito de Montadas. Então, o que custa ter um vídeo
gravado ele falando a história dele, ele falando a história que participou durante um século. Isso não é qualquer coisa não, minha gente. Alguém que vivenciou 100 anos do município de Montada, vivendo 100 anos. Bom dia, amigo, estou na escuta, parabéns a você, ao programa e ao meu amigo Toninho, Joséilton Faustino. Vale nada não, que é o único deputado que tem mandato seguido. Esse deputado, desde que eu conheço ele, que ele é deputado. Um abraço, Joséilton. Daniel Ferreira, bom dia, Edson e Tony. Bom dia, Daniel. José Iremar, eu estou morando em Areal, mas eu sou de Montadas. Muito bem, José Iremar, é do seus... Iremar. Ele é filho de Ademar Sutero. Eu me lembro ainda dos avós dele. Me lembro quando a gente fez. Dona... A gente assistiu a Copa América na casa do pai dele em 2004. Isso. Aquela virada em cima da gente. Exatamente. Olha, um abraço também a você que está nos acompanhando. Mas aí é o seguinte, eu me lembro bem quando esses meninos começaram. Aí tem sempre a chacota. Tem sempre. Isso é uns doidos, vai fazer o quê? Estão ganhando dinheiro com isso? O intuito não é ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Por quê? Porque ele deu conhecimento, sua equipe hoje está preparada para o quê? Para, se precisar ganhar dinheiro, fazer. Sim. Não é isso? Sim. Mas, vamos a partir daí. Apresenta dia 4. Aí... A nossa intenção, a priori, era fazer uma exibição pública na praça. Mas devido a essas chuvas, Edson, e outra coisa também, que é importante que se diga. O secretário de Assistência Social, Marcelo, ele tem acompanhado todo esse preparo, dando todo o apoio logístico para que a gente possa fazer essa exibição. Tanto que, como eu disse, a gente gostaria de fazer muito na praça, mas a questão da chuva, a gente tanto que a gente, a priori, estava querendo transferir para o auditório do MFS, porque é climatizado. Né? Coisa... E também já foi acertado. Levar para as escolas. Já foi acertado com as escolas, tanto municipal como estadual, para fazer uma apresentação também voltadas para os estudantes. Pronto, aí vem o segundo plano. O segundo plano. O segundo plano vai de quanto? De 63? O segundo plano vai dos vaqueiros, que vamos botar como se o Marcos era chegando antes. 1900. Pronto. O bisavô, eu acho que é o tataravô do prefeito de Puxinana, Felipe. Sim, tem mais isso. Vocês sabem até quem foi. O Florips, é porque tem dois Florips. Tem o Florips novo. O ainda vivo. E o Florips antigo, que é era dono de tudo isso aqui. Foi dono de tudo isso aqui. Inclusive no documentário, Sandro, a gente fala da primeira Sesmaria aqui de Areal, que foi de 1738. Quando criou-se o sítio Uriá, que hoje deu o local que hoje é a cidade de Areal, né? Sim, começamos ali de Florips, como tinha mais ou menos 1900, que foi conselheiro de Campina Grande, tudo isso pertencia a Campina Grande, inclusive Areal, que foi doado, aí vamos contar. Provavelmente vai até 45, a segunda parte, 43, 44, por quê? Porque tudo isso, Montadas, Areal, Pocinhos, estão dentro do município de Campina Grande. Então a gente está fazendo iremos contar toda essa história. Muitos detalhes que a gente não quer que seja esquecido, ignorado. Então vamos fazendo. Por exemplo, Areal pertencia a Campina como Montadas. Aí Esperança foi se emancipar, aí Esperança quase não tinha território. Ele disse, não, dê Areal para Esperança. Aí foi dado. Aí Montadas continuou em Campina. Aí depois Esperança queria ir até a Lagoa do Açude. Ele disse, não, o território ainda é pequeno, vamos esticar mais um pouco. Campina cedeu. Depois é que Pocinhos, lutando por sua emancipação, vai querer... Não, Pocinhos tem 600 quilômetros... 624 quilômetros quadrados de área, queria tudo. Queria ficar com Montadas de volta e queria um pedaço de Areal ali onde é Inácio Felipe. Aí vai ser a grande briga entre Antônio Veríssimo e o Padre Galvão, tudo com a presença do Coronel Cunha Lima, essas coisas, tudo isso vai ser contado. Esse já é o terceiro? A segunda parte. Ainda está na segunda. A segunda 45. 45. A história que eu faço questão, inclusive vamos nomear uma rua em Montados com o nome dele, fiz questão de ir atrás os documentos históricos, por exemplo, de seu Inácio Veríssimo, que não é o Veríssimo da nossa família, mas pai do professor Gilmar, pai do professor Gilvan, que foi para a Segunda Guerra Mundial. Sim, era um herói de guerra. Aqui teve algum pracinha, Sandro, que participou da Segunda Guerra Mundial, da FEB? Vamos pesquisar também, porque eu tive um contato com um colega de Alexandre aqui, que é DJ aqui de Areal.
Ele me ajudou muito a achar as documentações de seu inação. Alexandre Barros, ele me informou que não tinha, mas, assim, inação foi, resgatei, sei onde foi estacionado, etc. Então essas pessoas precisam ser lembradas, precisam ser reconhecidas. Seu Odilon Liberato construiu tanta casa montadas que, se não fosse ele construindo diversas casas, não tinha dado o aspecto da vila. A vila para se transformar em cidade. E aí sim, a terceira parte que vem depois. Que aí ela é cidade. Que é. Não. O contexto total que culminou com a emancipação. Você veja. A pontinha lá em Manguape? A pontinha lá em Manguape. Aí então, você veja. Estamos indo devagar, claro. Mas, veja, gostaria, como já foi sugerido, entrevistar a Bila e tantas outras pessoas, para que a gente vá depois dando sequência, parte 4, parte 5, década de 60, década de 70, década de 80, até chegar na contemporaneidade. Mas não vou fazer um documentário esquecendo, cobrindo os feitos de outra pessoa. Por isso que a gente faz de forma assim, bem detalhada, para que o pessoal conheça mesmo a história de sua terra. Muito bem, Alberto, futuro padre, né? Já é padre, não? Não, ainda está no seminário se preparando. Veridiano, qual o horário da apresentação desse documentário? A gente vai divulgar, viu, Veridiano? Não se preocupe, não. Cicinho Patrick, um abraço, Cicinho, está nos acompanhando também. Um abraço a todos vocês. Meus amigos, 11h10, nós estamos com o Página 1 Comunidades e hoje entrevistando o advogado, o historiador Antônio Veríssimo de Souza II, que Montadas pode pensar em ter um instituto histórico no futuro? Sim, e aqui agradeço demais, Edson, não só a pergunta como a oportunidade para dizer isso. Há muito, Gilton, professor, inclusive, me procurou para que a gente criasse o Instituto Histórico de Montadas. Eu criei o Arquivo Histórico de Montadas para a gente ir publicando algumas fotografias lá. E eu sempre disse assim, eu capitaneio, eu busco organizar para a gente ter um instituto histórico como outros municípios têm. Agora sim, a gente tem que fazer um instituto histórico de verdade. E não só para dizer que tem Montadas. Tanto que a população de Montadas é testemunha disso. Eu comprei aquela residência ao meu próprio irmão Arimatea, que é aquele casarão velho depois do ginásio, que completou 100 anos. Hoje é a casa mais velha de Montadas, tem 101 anos. Só para não ver aquela casa ir pro chão, porque ia pro chão, ia ficar o terreno para vender os lotes e tal. Comprei ela só para preservar. Tem gente que gostaria que fizéssemos um museu, algo ali, e estou disposto a isso, mas não tem como você fazer só. Então aí onde é que eu convido a população? Por exemplo, para a gente fazer um instituto, a gente precisaria, por exemplo, ter um espaço para uma biblioteca. Então, aquelas pessoas que têm livros em casas, que já não faz uso, que às vezes quer se desfazer no lixo, junte para nós, nos doe para a gente poder montar nossa biblioteca. Essas coisas que o pessoal diz, essas tranqueiras velhas, antigas, esse lampião, doe para o arquivo histórico, para que a gente possa ter, como que diz, o tutano para a gente montar começar o nosso Instituto Histórico. Olha, Toninho, tem uma informação importante passada pelo Veridiano aqui. Em Areal teve o senhor Regino como pracinha. Bom saber. É bom saber essa informação, porque aí teve outro também, pronto. Esposo de Dona Diolina. Não sabe o nome, mas já bota aí, esposo de Dona Diolina, que se pesquisa. Aí uma pergunta sadia para Areal. Provavelmente, o período da guerra, são pessoas falecidas. São homenageados pelo menos no nome de uma rua? Porque se for tá já parabéns. E ainda digo mais, aos vereadores do município de Areal, uma recomendação. Quando botar a placa, bota os símbolos de guerra dele lá, para que a população saiba que ele foi um herói de guerra. Certo? Porque assim, é isso que eu digo, as pessoas estão sendo esquecidas. E um dos trabalhos, você vai ver com a série de proposituras que o prefeito Jonas, escutando o nosso pedido, a série de pessoas que vão ser homenageadas, que mereciam ser homenageadas, que estavam o tempo, às vezes, fazendo esquecer. Também tem uma coisa para dizer a Veridiano, quando Pocinhos quis ficar com Montadas, a estrada da casa do teu pai era a linha de divisória, ali no nosso Demi. Daqui para cá ia ser Pocinhos, para lá, eu acho que o lado da sua casa é para lá, ia ser Lagoa Seca. E foi uma luta que foram buscar lá uma pontinha em Manguape, 350 metros, para que Areal pudesse ser município, para que Montadas pudesse ser município, e Pocinhos não engolisse. Montadas e Areal. Muito bem, são 11h12.
E o pessoal está participando aqui ativamente. Um abraço a vocês que acompanham pelas redes sociais. É importante a sua participação. Edith Santos, um abraço. Eliette Gonçalves, um abraço. Está nos ouvindo, assistindo, acompanhando pelas redes sociais. E uma entrevista tranquila, maneira. Por quê? Porque a gente está cansado também de só falar de política. A política vai chegar a hora certa da gente discutir que tu tá com quem, tu não tá com quem. Porque ontem teve eu não posso deixar esses comentários. Ontem teve uma espécie de uma carreata, uma brincalhata, que aquilo só pode ter sido brincadeira. Se toda vez que se recebe um equipamento que é dado pelo governo, que é o nosso empregado, sair fazendo uma carreata comemorando por uma questão política partidária, para mim isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. E a você, político, que está me escutando agora, eu estou dizendo para o lado A, B e C. Cometa o mesmo erro, não cometa o mesmo erro. Eu sou de um tempo em que um líder político meu, o ex-prefeito Arimatea, a quem eu mando meu abraço, ele dizia: obra só se deve comemorar com aquela que se vê de satélite. A obra do dia a dia você conduz normalmente, mas a obra do satélite é aquela que você pode dizer: eu estou fazendo uma obra. Se não for dessa, é o de cotidiano. E olha, eu não estou falando isso porque eu sou de um lado e a carreata foi de outro. Não. É porque é muita besteira isso. E outra coisa que eu vou dizer agora a você, político, a você que está entrando na política: abra mão dos fogos artificiais, dos fogos. O tanto de cachorro, de animal que sofre, de autistas, crianças que ontem eu vi, crianças autistas que ficam com medo dos tiros. Eu acho que inclusive deveria ser um compromisso da Justiça Eleitoral, proibir. A Justiça Eleitoral deveria proibir os fogos de artifício. Tem fogos agora sem barulho, só iluminação, só o claro. Ontem eu acompanhei e eu venho vendo isso. E Campina Grande já está proibida. E aí a gente tem criança autista aumentando o número de autistas. Inclusive, a Câmara de Vereadores de Areal aprovou um projeto de autoria do presidente Ronaldo, com a participação da vereadora Aparecida, para que a prefeitura possa criar um centro de referência e tratamento para o autista e as pessoas com deficiência. Por quê? Porque não é só dizer tadinho, coitadinho, é ter ação que colabore com o bem-estar dessas pessoas. Os autistas não gostam de barulho. E você tem que respeitar esses pancadões, esse cartão de visita de corno que se chama, esses pancadões, esses paredões, é o cartão de visita de corno. Tô chegando, mulher. Expulsa o Ricardão. É isso que eu acho. E aí o que acontece? Suzana, Daniela Ferreira, um abraço a você. Ela tá mandando um abraço pra você, viu, Toninho? Daniela Ferreira. Muito obrigado. Darluce, Vanderlei Oliveira, Dona Inácia, Inacinha. Vamos respeitar os autistas, vamos respeitar os animais também que não gostam desses barulhos. Tá na hora da Justiça Eleitoral proibir. Mas, Toninho, voltando aqui, inclusive, para que a gente vai para a reta final, eu não poderia deixar de destacar esse seu lado histórico, mas também não deixar de lado o setor jurídico. Como é que tem sido, você, depois de formado, como é que você tem visto essa atuação jurídica? Muitas vezes você não atua diretamente porque você tem outras obrigações, mas você tem um conhecimento jurídico muito forte. E como é que tem sido a sua experiência com o Brasil diferente? Um Brasil que é muito subjetivo. Edson, meus colegas que me perdoem, mas eu sou muito crítico à nossa profissão. Não vou nem falar da parte do advogado, melhor, o plano jurídico em si nacional. Você veja, se você cometer qualquer irregularidade, você tem prazo para responder ao Poder Judiciário. 72 horas, 5 dias,
10 dias, e aí você se não fizer. Quando você busca, às vezes, uma aposentadoria, você está aquele aposentado que ficou na zona rural sofrendo. O INSS fica postergando, botando dificuldade. Eu mesmo estou com um caso lá, assim, cidadão já deveria estar aposentado desde novembro. O INSS, com tudo comprovado que ele tem direito a se emancipar, ou se aposentar, e o INSS até agora está enrolando, a palavra é essa. Você veja, você apela ao Poder Judiciário. Por exemplo, tem uma causa da minha mãe, para você ter ideia, eu não deveria nem estar dizendo isso, mas a senhora minha mãe, ela tem uma pensão do meu pai que ainda está avaliada em R$467. Não é nem o mínimo. Que é proibido por lei. A causa já foi ganha desde 2015, Edson. Até hoje não foi reajustado. Ou seja, o Poder Judiciário deixa muito a desejar. Ou seja, é muito deveres para o cidadão, mas poucos deveres para o Poder Judiciário. Aí você leva isso para a esfera nacional. 203 milhões de pessoas, cada um pensando de uma forma. E eu acho que, infelizmente, isso é minha visão, eu vou usufruir do meu direito, ainda que digam que ele existe, que é a liberdade de expressão. Eu acho que o Brasil, quem já leu o livro 1984 vai entender o que eu estou falando. A gente está caminhando para uma espécie de ditadura do judiciário. Quer dizer, o presidente da República decide isso, quem for o presidente da República, seja Bolsonaro, seja Lula. É porque o cara acha logo que o cara está falando, não, é qualquer um. O presidente decide algo, o Congresso chancela, o Judiciário diz que não vai vigorar. Inverte-se a posição. O Congresso decide que é a casa do povo, representa o povo, e o Judiciário simplesmente desmancha. Então, assim, eu acho que 11 pessoas naquela Suprema Corte estão com poderes demais. Acho que o país caminha para uma ditadura do Judiciário, e se a população não sabe mais o que faz, que se manifesta vai preso, se fica calado, é aquele ditado, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, infelizmente, a gente precisa que homens de bem, mulheres de bem se levantem nessa pátria para que a gente busque, pelo menos, amenizar estes dias que nos restam, que Deus nos deu. Muito bem, recebo aqui novamente o abraço de Inacinha, que está aqui acompanhando. Também, deixa eu ver mais aqui, o Aldilane. Abraço, Inácio. Aldilane. Abraço, Aldilane. Hélio aqui o nome. Sim. Hélio de Gonça. Um abraço a Hélio. Tá aqui acompanhando. Foi meu aluno. Quando eu começo a ver os cabas tudo envelhecendo e foram meus alunos, aí é que eu me sinto velho mesmo. Um abraço, Hélio. Quando eu cheguei em Montadas, em 1987, Hélio fazia a 5ª série. Eu fui dar aula para a 5ª série. Fui dar aula para quinta, oitava, quinta, primeiro e segundo. E aí, Hélio fazia parte da 5ª série. Aí hoje já é pai de família, tudo. Então, o meu abraço a você, Hélio. 11h20, Francisco Ferreira, bom dia. Parabéns a todos os profissionais da rádio. E Toninho, então vamos aqui, fechando. A segunda parte do projeto está sendo tocada, terceira parte já está sendo planejada. Sim. Mas a primeira já está gravada, inclusive. Já está gravado, inclusive. Gravado. Só falta a parte de editar, que é os detalhes de cinematografia, que para beleza da coisa, né? E aí, o que acontece? Quem são as pessoas que participaram desse projeto? Edson, foi mais ou menos 20 entrevistados, e não foi mais porque tinha pessoas que ficavam com medo de abrir ferida. Eu disse, não, dê o que você quiser, na hora da edição a gente evita. Mas dos que eu estou lembrando aqui de cabeça, que vão contar muito desse tempo, seu Zé Arthur, que Deus o tenha, seu Zé Rodrigues, seu Toninho Liberato, Dedé Filinto, Maria de Cocada, deixa eu ver, seu Zeca Liberato, como foi dito, o Bismarck, que foi procurador, inclusive, Montadas, historiador, que é lá de Pocinhos, também teve Eduardo de Castro, que era também um pesquisador de Campina Grande, Vanderlei de Brito, como já dito. Edson foi em torno de 20 pessoas. Agora, muitas vezes eu tenho que aparecer no documentário como quem eu mesmo me auto-entrevisto, os meninos fazem isso, para que a gente tampe as lacunas, os buracos. Porque assim, você fala uma fala aqui, a outra aqui, e precisa do contexto. Fazer a ligação. Eu desejaria muito, e isso digo aqui no ar, para todos aqueles que têm um parente que queira, acha que deve, a gente grava,
Para que a gente possa fazer as partes seguintes, gostaria muito de entrevistar a Arimateia. A Arimateia fica... Não é que a Arimateia diga não. Um cara que não tem história montada. Vamos contar, para que a história não seja apagada. A Arimateia queria ter gravado com o Luizão, infelizmente, logo quando ficou perto de gravar e caiu pandemia. A pandemia atrapalhou muito. Muitas entrevistas a gente perdeu por causa da pandemia. Ô Toninho, e existem outros projetos fora esse que vocês estão tocando? Existe um projeto secundário, que desse aí já tivemos sim, um incentivo da lei Paulo Gustavo, do governo do estado. Vamos fazer um documentário sobre o Riacho Bodocongó. Então vamos contar desde por que se chama esse nome, como nascem montadas, a história do açude de Bodocongó, como se formou, qual foi sua importância para Campina Grande, e também a parte que envolve a ecologia não só daquela região, como a de Montadas, né? Onde acertou, onde errou. Porque, veja, como a gente já citamos, por exemplo, o Conjunto Vitória, né? Que é uma problemática que é onde o riacho passa. Foi como aquele projeto Mamanguape. Mamanguape, que era só para gastar dinheiro, na minha concepção, sabe? Então, outra coisa, a gente tem gente que não sabe, mas, por exemplo, quando às vezes você anda em Campina Grande, tem gente com caranguejo assim na rua, muitos daqueles caranguejos são cultivados ali no açude de Bodocongó. Exato. E de forma, muitas vezes, tem até uma de camarão também, os caras estão colocando. E esse estudo, Edson, para fazer a piscicultura, salvo engano, o Instituto Histórico de Campina Grande colocou a placa do responsável, que parece que foi o primeiro projeto inédito da América Latina, foi aqui em Campina Grande, de piscicultura. E essas coisas vão se perdendo. Vão se perdendo até. Eu acho, inclusive, que Campina Grande é muito ingrata com Bodocongó, pelo que ela representou. O açude de Bodocongó era a porta de entrada de Campina Grande do Sertão e do Cariri. Então, não é à toa que Jackson, a música Eu Fui Feliz no Meu Bodocongó, não é à toa, né? Então se cultua muito o açude velho, virou, claro, o cartão postal, mas o açude de Bodocongó ele foi menosprezado, foi abandonado. Fizeram alguns projetos ali, como o próprio governo Ricardo Coutinho, que fez aquele parque, e sem analisar a verdadeira necessidade, se era necessário fazer um parque ali, já que tinha uma universidade estadual com outras áreas, tanto que ele está lá, subutilizado, ninguém procura. Ali teve a invasão dos teimosos, a Vila dos Teimosos, tudo isso vai ser que foram invadindo aos poucos. Eu sou de um tempo que o açude de Bodocongó vinha bater ali perto da Premol, aí ela foi sendo aterrado. Então o açude de Bodocongó ele foi menosprezado pelo campinense. E aí vem toda a sua importância para a época, para que Campina Grande tinha. É esperar que Campina possa resgatar. Toninho, essa conversa não fica só aqui, a gente vai lhe convidar para outros momentos. Fica à disposição. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, da forma como você se conduz. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho daquele que o cara tem que ser chato muitas vezes. Não é por aí, é outra. Então é difícil, é um trabalho que precisa de muita, mais asfixiante, que é um trabalho que vai servir de exemplo para muita gente, para as próximas gerações. Agradeço e deixo o microfone aberto para suas conclusões. Edson, eu só tenho que lhe agradecer a oportunidade da Rádio RCA, através de Sandro, para que a gente pudesse falar um pouco do nosso projeto. Gostaria de mandar um abraço, não vou citar os nomes de todos porque são muitas mensagens aqui, mas a minha equipe, eu sou muito grato, Gabriel, Guilherme, Pedro, Matheus, meu primo Helder, inclusive Cleito, que vai estar nesse novo projeto nosso. Só tenho a agradecer a vocês pela paciência para comigo, para de uma forma gratuita me ajudarem a preservar essa memória para não só a população de Montadas como região. E agradeço a todos os ouvintes, deixo aberto a população geral, a população das cidades circunvizinhas, para caso se precisarem uma consultoria, estaremos à disposição a experiência, para que
Inclusive, quando a gente fez propostas aqui para resgatar as pinturas rupestres aqui de Pocinhos, infelizmente o projeto não passou. Como eu digo, essas coisas vão se perdendo e a gente não deveria deixar se perder. Ariano Suassuna dizia que um povo, quando perde a sua identidade, pode perder até sua independência. Se meu pai não tem feito os feitos que ele fez, na época que ele ainda era vereador por Esperança, Montadas não tinha virado nem município. Então, assim, agradeço a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo o convite à população de forma geral para que acompanhe o Arquivo Histórico de Montadas, está presente no Facebook, está presente no Instagram, e lá vamos fazendo os lançamentos, soltando os trailers para a exibição do documentário que está prevista para o dia 4 de maio, tudo indicando que será no auditório do MFS por volta das 7 e 8 horas da noite. Mas a gente divulga aqui, se Deus quiser. Muito bem, esse foi o Toninho Veríssimo. Antônio Veríssimo de Souza II. O que você achar melhor, chame ele, que aqui é só o Toninho. Um abraço para Toninho. E aí, Edmilson Vieira, um abraço, Pisca, um abraço a você, um abraço a Suzana Miranda, um abraço a você que esteve conosco, a você ouvinte de Areal, de Montadas de Pocinhos, de Puxinanã, de Esperança, você da Rede Mundial do Facebook, um abraço a você, fique com Deus. Se Ele nos permitir, a gente volta sexta-feira. Tchau. Todas as sextas, encontro marcado com a notícia. A informação levada a sério. Página 1 Comunidades. Página 1 Comunidades.